Asta perguntou, né, agora um item que é da parte do método do fator integrante, né? Então, ela pediu que estava com dúvida dessa equação aqui, ó. dr dθ mais r vezes secante de θ igual a cosseno de θ, né? Beleza. E aí ela perguntou, né, como que resolve isso, né? Então, eu já sei, já até imagino qual foi a dificuldade aí, né? Que foi achar o fator integrante, né? Mas se não for isso, pode escrever aí no chat, que aí eu vejo e explico, né, especificamente sobre a dúvida. Mas, bom, essa aqui é uma equação linear, né? Aqui qual que é a variável? A variável aqui, né, é a variável que você está derivando, que é o R, né? E essa é a variável dependente. A variável independente aqui é o θ, né? Que é onde, em relação ao que você está... em relação ao que está derivando, né? Então, aqui a função, né, é o R como uma função de θ. Então, né, em geral, a gente faz aí no curso, pelo menos a gente está usando y como função de x, né, ou às vezes x como função de t, mas, né, pode ser qualquer outras variáveis. E aí a gente precisa, então, né, primeiro pensar em qual método que a gente vai usar para resolver essa equação. Se você tentar separar, você vai ver que não funciona. Você não consegue separar essa equação. Você não consegue deixar tudo que tem R de um lado, né, o dr e o resto de um lado, e o dθ e o resto do outro lado. Mas essa é uma equação linear, né? Por quê? Uma equação linear, então essa aqui, ó, é uma EDO linear de primeira ordem, né? Por quê? Ordinária, porque só tem derivada simples, não tem derivada parcial. Linear, porque ela pode ser escrita, é primeira ordem, né? Porque a maior derivada é a derivada primeira, e a linear, né? Que é o mais importante aqui. Na verdade, é tudo igualmente importante, né? Mas ela é linear aqui porque você consegue escrever ela da seguinte forma, né? Ó, R' mais... Então, já estou colocando aqui, né, em termos da notação desse exercício. R' de θ mais uma função de θ vezes o R de θ igual a uma função B de θ, né? Então, A e B são funções quaisquer. Nesse caso específico aí, o A é a secante e o B é o cosseno. Então, a gente viu aí nessa semana 2 que toda equação linear de primeira ordem você consegue resolver com o método do fator integrante. Que método é esse? A ideia é você multiplicar o lado esquerdo da equação, e o lado direito também, né, por um fator, de tal forma que o lado esquerdo vire uma derivada total, né, uma derivada de alguma coisa. Então, né, para fazer isso, né, vocês devem ter visto lá na semana 1 que tem uma fórmula, né, um jeito padrão, né, que sempre vai funcionar, que é achar um fator integrante, né, que é justamente esse fator que você tem que multiplicar a equação dos dois lados para que isso aconteça. Esse fator aí, né, ele basicamente é E, né, então é a exponencial da integral desse termo aqui, ó, do A, né, o termo que está sozinho ali. Então, no caso aqui é a secante de θ. Então, o que você tem que fazer aqui, ó, é integral de secante de θ dθ. Se você fizer isso, você vai achar o fator integrante. Então, por parte de vídeo desse exercício, aí é fazer essa integral, a integral da secante. Então, como que faz a integral da secante? A integral da secante é uma das integrais, né, das funções trigonométricas aí básicas, secante ou cossecante, que é a mais difícil de todas. Por quê? Porque tem um truque que você tem que lembrar para fazer, né? É uma coisa que não vem naturalmente pensando assim, vou usar a integração por partes, vou fazer uma substituição e aí eu consigo resolver. Né? Igual, por exemplo, a integral da tangente de θ, dθ. A integral da tangente, ela é bem natural, né? Quando você escreve seno sobre cosseno. Por quê? Porque você pode lembrar que aí você faz a substituição de variáveis, né? Você troca o u por cosseno,
Aí você tem que o du é menos seno de θ, né? Então, essa integral aqui vira a integral de seno de θ é o menos du. Então, seno de θ que está aqui em cima é o menos du. E o cosseno é u. Então, isso aqui fica menos ln do módulo de u, ou seja, menos ln do módulo do cosseno de θ. Então, a integral da tangente é isso. É fácil de fazer, né? Só olhando aqui, você pode, né, já pensar nessa substituição. Agora, secante não tem uma coisa tão natural assim que você bate o olho e já pode ter uma ideia do que fazer. Então, é uma coisa que também eu não sei de cabeça, nunca lembro, né? Então, eu vou procurar aqui para explicar para vocês. Só um minutinho. Eu só preciso lembrar do truque que precisa fazer. Eu acho que é esse truque aqui ó, que tem que fazer. Então, a integral da secante, ó, a gente pode fazer assim. A gente multiplica em cima, embaixo, por secante mais tangente. E aí, ó, o que acontece? Fica... Então, eu estou multiplicando em cima e embaixo pela mesma coisa, secante mais tangente, né? Então, se eu multiplico em cima e embaixo pela mesma coisa, é a mesma coisa que é igual a multiplicar por 1, né? Se eu simplificar aqui, ó, dá 1 dividido por 1. Então, é a mesma coisa que eu tinha do lado esquerdo ali, a integral da secante. Da onde que veio essa ideia de multiplicar e dividir pela secante, né? Então, isso que eu falei que é o truque, né? Que não tem nenhuma... assim, o motivo disso funcionar vai ficar claro daqui a pouco, né? Mas, a princípio, não tem nada óbvio de que isso vai funcionar, né? Nada intuitivo que diga por que eu tenho que fazer isso. E aí fica aqui, ó, a integral da secante ao quadrado mais secante vezes a tangente. Calma aí. Isso aí eu faço assim, ó. Eu acho que é assim que funciona. Eu vou chamar o U. Então, agora eu vou fazer a substituição. U é a secante mais tangente. E aí eu vou, né? Então, a gente vai fazer essa substituição de variáveis, né? Deixa eu escrever melhor aqui para ficar organizado. A gente vai fazer a substituição, a mudança de variável. U igual a secante mais tangente. Se eu faço essa mudança de variável, né? Quanto que vale o du? Né? Então, eu preciso calcular o du. Né? Quanto que é o du de θ? Então, a derivada da secante mais a derivada da tangente. Alguém lembra quanto que é a derivada da secante? A derivada da secante é secante vezes tangente. Então, isso aqui vai ficar secante vezes tangente. Quanto que é a derivada da tangente? A derivada da tangente é secante ao quadrado. Essas derivadas de função trigonométrica, se você não lembrar, só a ideia para fazer é reescrever em termos de seno e cosseno, né? Então, secante de θ é 1 sobre cosseno, né? Então, se você quiser saber quanto que é a derivada da secante, é só fazer a conta aqui, ó, da derivada de 1 sobre cosseno, né? Então, quanto que é a derivada da secante, ó? É a derivada de 1 sobre cosseno. Derivada de 1 sobre cosseno é, usando aí a regra da divisão, né? É 1 sobre cosseno ao quadrado, vezes a derivada do cosseno. A derivada do cosseno é menos seno. Então, o menos com o menos aqui vai ficar mais. Então, vai ficar seno sobre cosseno ao quadrado. Seno sobre cosseno ao quadrado é seno sobre cosseno vezes 1 sobre cosseno, né? Que é tangente
vezes secante. Ou seja, secante vezes tangente. Então, sempre que, né, tiver uma derivada de função trigonométrica que você não lembrar, você pode trocar por seno e cosseno e aí fazer a conta. Né? Mas, enfim, aqui fazendo a derivada do secante da tangente vai dar isso aqui, ó, secante vezes tangente mais secante ao quadrado. Né? Ou seja, o du já vou botar aqui em evidência secante, ó, que apareceu, é secante de θ vezes tangente de θ mais secante de θ dθ. Então, ó, agora se você perceber, ó, se você substituir o u e o du na integral original que você quer calcular, o que vai acontecer? Vou chamar isso aqui de i. Né? Vai ficar a integral, ó, no denominador a gente tem secante mais tangente. Secante mais tangente é o u. Então embaixo vai ficar o u. E a gente tem em cima daqui, né, no numerador, secante vezes secante mais tangente dθ. Secante vezes secante mais tangente vezes dθ, ó, é o próprio du. Então aqui vai ficar du. A integral de du sobre u é ln do módulo de u. Então, né, ou seja, a integral da secante de θ dθ é o ln do módulo de u. Só que o u, ó, tá aqui. Então, é ln do módulo de secante de θ mais tangente de θ, né? Mais uma constante arbitrária aí que você pode colocar, né? Mas aqui no método do fator integrante a gente não precisa colocar essa constante arbitrária, porque isso não vai fazer diferença no fim lá. A constante arbitrária vai aparecer depois, né? Na hora que você for resolver a equação mesmo, né? Essa integral aqui, você pode até colocar uma constante se quiser, né? Mas isso aí só vai te dar, se você trocar a constante, você vai ter um outro fator integrante, né? Então, se você botar aqui c igual a 0, você tem um fator integrante. Se você botar c igual a 1, você tem um outro fator integrante. Se você botar c igual a 2, você tem um outro fator integrante, né? Só que a gente não precisa saber todos os fatores integrantes, a gente só precisa de um fator integrante para poder resolver a equação. Então, o fator integrante aqui no caso, né, vai ser, vou chamar de mi ou de u, né, tanto faz, vai ser e elevado à integral da secante de θ dθ, então vai ser e elevado a ln do módulo de secante mais tangente, que é, né, a exponencial logaritmo, uma função é a função inversa da outra, então isso aqui dá módulo de secante mais tangente, né? Como eu disse, a gente só precisa de um fator integrante, né? Não precisa encontrar todos os fatores integrantes, né? Então, o que a gente vai pegar aqui é uma... vamos escolher aqui um dos... vamos... Na verdade, vamos assumir que o que está dentro aqui do módulo é positivo, né? Então, se a gente fizer isso, a gente tem que o mi é secante mais tangente. Se você assumir que o que está ali dentro é negativo, aí vai ter um menos aqui na frente, né? Mas tanto faz, as duas opções vão funcionar aqui nesse caso. Por quê? Vamos ver por que funciona. Então, a gente achou aqui o fator integrante. O que a gente faz com isso agora? A gente pega e multiplica a equação, né, lado esquerdo e lado direito da equação por ele. Então, a equação está aqui, né, no começo. Aqui. Então, deixa eu ver se isso funciona. Me poupa o trabalho de escrever de novo. Então, a equação está aqui, ó. Então, se eu pegar o fator integrante e multiplicar a equação por ele, aí fica assim, né? Secante mais a tangente vezes dr dθ mais r vezes secante, que já estava lá, vezes o fator integrante, que é secante mais tangente, igual a cosseno de θ, que é o que tem do lado direito, vezes
secante mais tangente. Então, basicamente, o que eu fiz aqui nesse passo, ó, aqui, né, sair da equação original para chegar nessa nova equação, foi multiplicar o lado esquerdo da equação e o lado direito pelo fator integrante. E aí agora, ó, né, se você calculou o fator integrante direito, né, da forma correta, esse lado esquerdo todo aqui, você pode reescrever ele assim, ó, a derivada em relação ao θ do fator integrante, que é secante de θ mais tangente de θ, vezes a função r. Então, você pode conferir se esse lado esquerdo aqui, que está em vermelho, é igual a isso que eu acabei de escrever aí, né? E aí você vai ver que funciona. Usando aqui a regra do produto, fica a secante mais tangente vezes a derivada do r, que é o primeiro termo aqui, mais r vezes a derivada da secante mais tangente. Tá aqui, ó. A gente já calculou e dá isso aí mesmo. E aí o lado direito fica cosseno vezes secante mais tangente. Aí agora o que você faz, né? Aí agora você pode integrar direto. Você tem do lado esquerdo uma derivada, né? Do lado direito não tem derivada nenhuma. Então, ó, se você integrar do lado esquerdo e do lado direito, vai ficar assim. Integrando do lado esquerdo, vai aparecer a secante de θ mais a tangente de θ, tudo isso vezes r. E do lado direito vai ficar integral cosseno vezes secante mais tangente de θ. Né? Aí já vou colocar aqui uma constante arbitrária que eu vou chamar de C. Na verdade, ó, já vou fazer a conta aqui, ó, vamos desenvolver isso aqui, ó, para simplificar. Cosseno vezes secante, não, é cosseno vezes secante é 1 sobre cosseno. Tangente é seno sobre cosseno. Então, essa conta aqui, ó, fica cosseno vezes 1 sobre cosseno é 1, mais cosseno vezes seno sobre cosseno é seno. Então, essa coisa aqui que está aqui dentro, ó, né, eu vou escrever com esse resultado aí que a gente acabou de encontrar, é 1 mais seno. E agora é só fazer, né, a conta. Então, ó, do lado esquerdo, secante mais tangente. E aí do lado direito fica a integral do dθ mais a integral do seno, né, integral do 1, a integral do seno, mais a constante arbitrária, né, que já está aqui. E aí só terminar, né, ó, secante mais tangente vezes r, igual a integral do dθ é o θ, a integral do seno é menos o cosseno, mais a constante arbitrária. Então, aí isolando o r, você consegue fazer, né? Nem sempre você consegue isolar o r, às vezes ele fica definido implicitamente, mas aqui no método do fator integrante em geral sempre você consegue. Fica θ menos cosseno θ mais c dividido por secante θ mais tangente θ. E aí essa é a função que resolve sua equação. Se eu não tiver errado nenhuma conta, né, esse é o resultado. A grande dificuldade aqui é realmente fazer a integral da secante, né? Essa é a parte difícil que, ou você pode olhar numa tabelinha aí para ver quanto dá, né, que é esse ln aqui, ou você lembra desse truque aqui de multiplicar por em cima e embaixo pela secante mais tangente. Fez aqui nessa parte aqui. Provavelmente acho que dá para fazer essa integral de secante trocando por cosseno, né, fazendo algum outro truque também, mas é igualmente complicado, né, em relação ao que a gente acabou de fazer aqui. Tem que ter esse insight aqui de usar essa multiplicação, multiplicar em cima e embaixo por secante mais tangente. Beleza.